te dar um exemplo aqui de um acessório que eu inventei. É uma peça que pode ser colocada. Eu estou muito envolvida com as ombreiras, os maxi broches, mas aqui, olha que interessante, é uma renda que eu tenho e que eu fiz várias flores com as tonalidades de vermelhos, coloquei elas alternadas. Aqui basicamente são todas em seda. Aqui eu tenho uma que é mista de seda com algodão, mas é para você ter uma ideia de como isso está em alta. Esses acessórios que têm volume. Olá, mãos de luxo! Seja muito bem-vinda ao Flores Artesanais na Prática. Aqui nós discutimos o que você precisa na sua jornada para fazer flores artesanais de luxo. Eu sou a Piedade. O tema que eu trago essa noite é há quanto tempo as flores de tecido são feitas e por que elas estão aparecendo mais atualmente. Bom, é uma longa história. Então, as flores de tecido, elas são categorizadas como flores artificiais, né? Esta artesania, né, as flores de tecido artesanais, elas tiveram o início lá quando os chineses, há 2.600 anos antes de Jesus, eles criaram o tecido feito, a seda, né? Eles conseguiram tecer a seda. E depois de bastante tempo, que eles já estavam bastante desenvolvidos com a tessitura da seda, começaram a usar o tecido, né, para fazer ornamentos, para fazer, sim, flores, para enfeitar o castelo imperial, porque conseguiram ver, né, que tinha mais possibilidades de uso aquele tecido, além de ser feito para usar, para fazer roupas, né? Então, eles começaram a usar também para fazer a ornamentação nos palácios, e eram feitas flores bastante exageradas, bastante assim, de formas muito diferentes, muito exageradas, exacerbada na expressão, né? E com o tempo passou-se a também produzir flores, né? Eles passaram a fazer flores artesanais com a seda para usar nas roupas, principalmente das mulheres, as imperatrizes, as mulheres da nobreza, elas usavam principalmente na cabeça. Então, existem muitos registros em obras, né? Em museus, quando nós vamos aos museus, e tem essas obras antigas que retratam as mulheres chinesas, você pode observar muitas delas com flores na cabeça. Inclusive, tem pintores mais próximos à nossa época, lá por volta de 1800, que retratavam também, eles retratavam as pinturas feitas, né, dos antigos pintores, eles meio que retratavam essas pinturas novamente com as mulheres usando, as chinesas, né, usando flores na cabeça. E eram as flores de seda.
Bom, o que acontece? Esta cultura, ela ficou muito tempo só existindo lá no Oriente, por muito tempo. Mas depois começou a acontecer a comercialização de especiarias do Oriente que vinham para o Ocidente, né? As famosas rotas comerciais. E uma dessas rotas era a rota da seda, que era trazida já, começou a ser trazida para o Oriente. Então, a Itália foi o primeiro país no Ocidente que recebeu as sedas. E foi lá que começou esta artesania, começou a ser feita a flor de seda. Mas ela era muito usada em cerimônias, né? As freiras faziam muitas flores, mas de uma maneira que elas entendiam que seria a melhor forma delas representarem a natureza. Por quê? O homem sempre teve esta ambição de representar a natureza. E as flores, elas são particularmente um dos elementos e uma das simbologias mais cultuadas em todos os tempos. Ela sempre teve muita importância, sempre teve um culto das flores, porque elas têm este encantamento, elas passam, ao mesmo tempo que passam essa fragilidade, né? Porque ela dura pouco tempo, mas ela tem uma elegância, uma beleza ímpar, não é? Então, sempre foi alvo de ser copiada. Uma das coisas mais copiadas da natureza é a flor, não tenha dúvida. E no caso antigamente, né, nos tempos passados, as flores elas duravam muito pouco tempo porque dentro dos palácios não tinha ventilação adequada para que elas suportassem minimamente o clima, né? Então sempre se pensou em ter alguma coisa que substituísse, que as representasse. Então, quando chegou na Itália a seda e já começou a ser desenvolvido técnicas, não é, para fazer a representação da flor. Só que quando isso foi no século XII e ela chegou na França no por volta do século XIV, não é? E lá ela já começou a ser largamente desenvolvida, porque os reis franceses, a nobreza francesa, sempre buscou praticamente a perfeição nas artes. Então, ela já se instalou no século XIV, não é? E no século XVI, este fazer artesanal se instalou, se organizou lá na França. E foi nessa época que os artesãos, que eram plumaristas, né? A princípio eram os artesãos que trabalhavam só com plumas para atender tanto o vestuário como o coração dos palácios, eles começaram também a se especializar e se tornaram buqueristas, né? Que faziam buquês para enfeitar os palácios, enfeitar as casas de grande porte, né? E o que aconteceu? Eles se especializaram e desenvolveram a técnica francesa dos ferros quentes, porque eles foram aperfeiçoando o modo de se chegar o mais que eles conseguissem às flores originais, às flores naturais, e aconteceu esta oficialização dos buqueristas
no século XVI. Então, esta corporação era uma corporação oficial, né, que atendia aos governos, aos reis. E esta corporação se dissolveu bem próxima da queda da Bastilha, quando teve os reis foram depostos, não é? E juntamente com essa, muito próximo dessa época, os buqueristas já foram já foi dissolvida a corporação, tanto deles como dos plumaristas. E isto acabou criando uma situação de muita necessidade deles, porque eles eram sustentados, né, pelos impostos. Aí acabou, não tinha mais como serem remunerados, então eles começaram a ir para o comércio local, começaram a atender as pessoas comuns, as pessoas que não tinham ligação com nobreza, né? E assim começaram a surgir as casas dos costureiros, né, os modistas, e os floristas e plumaristas foram acompanhando tudo o que ia acontecendo relacionado à moda, né, que ia surgindo por esses tempos, né? Depois também as flores começaram, com esta técnica, começaram a ir para a Inglaterra, e no Brasil este tipo de flor com a técnica francesa dos ferros quentes, que é uma técnica tradicional, porque tem essa história, né, ligada ao reinado francês, chegou aqui no Brasil no quase final do século XIX, né, quando vieram muitos professores, vieram muitas freiras também, com esta formação de muitos trabalhos artesanais que elas passavam para os alunos, passavam para as alunas. Então, essa técnica veio vindo para o Brasil por essa época, né? E o que acontece? Em meados do século XX, né, por volta do anos 50, né, por volta dos anos 50, começaram a existir os tecidos sintéticos. Então, aquela produção que era feita só com tecido de seda, tecidos naturais, foi sendo substituída por tecidos sintéticos, porque ficou um trabalho mais popularizado e, enfim, a técnica dos ferros quentes também começou a ser usada para tecidos sintéticos, mas de uma maneira muito contraproducente. Porque, como eu já falei em outros vídeos, os ferros quentes, eles são adequados para serem aplicados em tecidos naturais. Mas eu já vou falar sobre essa questão, porque o tecido sintético não suporta o calor do ferro quente. Então, ele não atende a esta característica das flores com os ferros quentes, as flores tradicionais, não é? Bem, a diferença das flores de antigamente para as que existem na atualidade são duas. As antigas, elas eram basicamente feitas em seda, né? Porque, como eu já falei, na questão do uso dos ferros quentes, né? A técnica francesa dos ferros quentes só permitia basicamente o uso do tecido de seda. E a diferença, né, que atualmente existem muitas qualidades de tecido para serem feitos as flores artesanais de tecido, né? Então, existem muitas opções hoje, porém, a flor com a técnica francesa, a flor de luxo,
continua sendo a mesma. Continua sendo, porque as flores de luxo, elas têm os 3 pilares: tradição, material e exclusividade. Não é? Então, você consegue fazer isso quando são tecidos naturais. Então, as flores que são feitas há muito tempo, elas têm a característica de serem feitas com os ferros quentes, desenvolvido na França em especial, e os tecidos sempre naturais, que são o tecido de algodão, né, todas as gamas, os tecidos, as sedas, os linhos e as lãs. Linho é linho, né? Linho misto não, e lã mista também não, porque só tem essa qualidade de linho, a não ser que seja a cambraia de linho, que é uma condição do linho bem fininho, bem leve, não é? Então, estas são as flores, as que foram usadas há muito tempo e que estão sendo mais usadas na atualidade, principalmente nos últimos anos. Eu vou explicar por quê. Como é que eu cheguei a esta conclusão? Primeiro, porque é a minha atividade, né? Eu sou estilista, eu tenho um trabalho com acessórios com foco nas flores e, em especial, as flores artesanais de luxo. Então, eu sempre circulo, eu sempre estou fazendo pesquisas, em viagens, em lojas, em várias situações, né? E eu uso. Então, sempre esta flor, né? Ela sempre esteve presente nas minhas, tanto nas minhas criações, né? Ultimamente, em especial, a flor com a técnica francesa de uns anos para cá, que eu adquiri a especialidade de fazer essa flor. Então, eu tenho esta conclusão por conta da minha própria experiência, o meu próprio olhar de criadora, né, dos acessórios com as flores. E eu tenho uma história muito que eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu sempre recorro a ela porque foi esta situação que me fez procurar aprender a flor feita com os boleadores, com os ferros quentes, né? Tanto boleadores como frisadores. Que foi uma situação de uma cliente que mora lá no Mato Grosso, em Dourados, e ela queria muito um acessório muito especial, porque ela estava sendo mãe de noivo e ela tinha uma roupa muito bonita, muito bem feita, mas extremamente básica. E ela queria uma solução para aquela questão que ela tinha, porque ela não queria uma joia, ela ia só usar um brinco, ela queria um acessório que desse uma visibilidade muito bonita para aquela roupa que ela ia usar no casamento do filho. Então, eu fiz o desenvolvimento, né? Eu fiz um desenho, uma base de desenho de como seria o acessório, ela se encantou, só que eu não tinha técnica, não sabia como fazer aquele acessório no caso eram folhas, só que eram folhas que teriam que ser feitas lá com a técnica francesa dos ferros quentes. Então, foi a partir desta situação que finalmente eu fui aprender a fazer a técnica e que me trouxe assim uma felicidade, porque eu pude atender a cliente. Ela ficou numa alegria, ela ficou surpresa quando viu o resultado, né? E ainda me disse: olha, ficou melhor do que eu imaginava.
Então, isso que é gratificante, né? Quando você faz um trabalho com essa técnica, que você consegue chegar onde você queria, onde você estava imaginando. E melhor ainda, quando você presenteia alguém, ou você oferece para alguém, não é? E essa pessoa fica extremamente satisfeita. E a principal pessoa é você mesma, não é? Quando você vê o resultado. Bem, é importante saber, nós estarmos sabendo que a flor que está tão sendo usada atualmente, ela já teve uma história, né? Por que é importante nós estarmos sabendo dessa história que liga a esta situação atual? Porque, olha, você pode pesquisar nas últimas semanas de moda, tanto de Paris, Milão, assim, está super em alta as flores artesanais de luxo. Isso traz uma valorização para este fazer, para esta técnica francesa com os ferros quentes, né? Por quê? Porque isto é um novo olhar, né? Ela está, as flores com esta técnica, elas estão com um novo olhar, porque elas estão em muitas situações, desde a roupa chique de festa até as roupas mais ousadas, mais streetwear, que você as roupas casuais também. Por quê? Porque é uma valorização do trabalho artesanal. Por que isso está acontecendo? Porque hoje nós, com todas essas situações que temos vivido, estamos podendo voltar o nosso olhar para o trabalho que é feito com as mãos, que é feito com sensibilidade, que é feito com paixão. Então, é isto que está sendo mostrado na moda, na decoração. Está sendo mostrado o quê? Que o que é feito artesanalmente tem um valor muito mais importante do que aquelas peças que são feitas seriadas e que são feitas sem o calor humano, né? Eu não estou desmerecendo, cada trabalho tem a sua colocação, né? Mas esses que são feitos pelas indústrias, nós com certeza não conseguimos notar uma coisa que é indiscutivelmente visível quando você vê um trabalho artesanal, principalmente as flores, não é? Então, é importante nós termos essa noção, sim, porque acaba valorizando o trabalho, né? E é isso que o mundo está querendo mostrar, que nós temos a capacidade de cada vez mais valorizar técnicas que já foram muito importantes, mas que não desapareceram. Tem coisa que não desaparece. Ela pode ser inovada, mas desaparecer não. Isso é uma das características do trabalho do produto do luxo, porque ele pode ter alterações, inovações, mas ele não desaparece, porque ele tem história, ele tem bagagem, não é? Então, isto, né, sabendo desta qualidade do trabalho feito, das flores feitas com a técnica francesa, né, isso gera mais interesse de todas as pessoas em conhecer esse trabalho, né? Porque está ficando tão cada vez mais mostrado, cada vez mais cultuado, que todo mundo quer entender, poxa, mas como é que é feita essas flores, né? Que beleza, elas realmente elas aparecem, né? Porque são leves, respiram, porque são
tecidos naturais, né? Bom, e a vantagem dessas flores estarem aparecendo cada vez mais hoje é que cada vez nós temos mais opções. Temos opções tanto de materiais, né? Os materiais são os naturais, né? Os tecidos naturais, mas eles estão sendo mais trabalhados, mais elaborados, né? E isso traz uma vantagem de termos mais opção, não é só um determinado tipo de algodão, um determinado tipo de seda. São muitas elaborações que as fábricas têxteis, né, estão elaborando para poder atender cada vez mais esse universo, porque o universo do natural, né? Porque os tecidos sintéticos eles estão comprometendo bastante a natureza e isso está sendo visto com bastante atenção. E outra coisa, outra vantagem, é que cada vez mais nós temos opções de formas de fazer as flores. Hoje em dia é diferente da época lá da Maria Antonieta, porque a Maria Antonieta tem uma lenda que conta que um buquerista, um florista, fez uma flor tão perfeita, tão impressionantemente perfeita, e levou para ela que ela, quando viu, inclusive tem um quadro dessa foto dela segurando esta flor. Dizem que ela desmaiou. É meio. Aí não sei se é verdade, mas tem essa história que ela desmaiou de tão perfeita que era a flor. Não é mais o nosso caso. Aí ela começou a usar como um tipo de um amuleto, né? Aquela flor perfeita, ela levava para todos os lugares, enfim. Hoje nós temos as flores estilizadas. Não precisa ser aquela flor perfeita, com todo assim, tão. Ok, nada contra, é maravilhosa de todo jeito. Mas não tem problema se ela tem alguma detalhezinho, um desfiado, algum detalhe que ela foge daquilo que é tão padronizado, né? Então, isso é muito legal, porque te dá mais liberdade de criar. A hora que você vai fazer suas flores, não tem importância que ficou uma pétalazinha tortinha. Note bem, dependendo do que você for fazer, né? E para quem você vai oferecer. Às vezes você vai oferecer para uma pessoa que, ai, não, eu não gosto de flor desse jeito, toda arrepiadinha ou desmaiada. Então, presta atenção para quem você vai oferecer, tá bom? Mas, então hoje tem mais flexibilidade do estilo de flor. Olha, esse meu maxi broche tem vários tipos de flores, inclusive vários tipos de tecido. Tem algodões e sedas. Só não tem. E tem linho. Aqui é um linho, tá? Não tem o lã. Então, é, uma, é um maxi broche estilizado, porque eu tenho essa florzinha aqui, que essa aqui, por exemplo, ela é um linho, e eu quis desfiar a pontinha dela. Mas isso é uma coisa pessoal, tá bom? Então, o que eu também penso, né? Que as pessoas erram quando elas pensam que não podem usar as flores que estão sendo aí oferecidas em todos os lugares, né? Está se mostrando que você pode usar tanto com uma roupa muito chique, de festa, mas você pode usar de maneira muito simples. Olha, eu estou com uma camiseta. É importante você saber que existe toda uma flexibilidade de horários e formas de usar. Aí é você que tem a sua maneira de se expressar. Isso ficou muito democrático, né? Porque hoje
para que nós vamos ficar guardando coisas, não é? Se nós podemos estar vibrando, vivendo de tantas formas, né? O dia todo. Então não tem essa coisa mais, não, mas esse arranjo, eu vou. Claro, você vai usar determinadas. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma live, eu quis mostrar para você, não é? Que olha como fica valorizada uma roupa, ela é simples. Claro, eu normalmente uso esse tipo de Max Broche com outros materiais de base de roupa também, né? Mas aqui eu quis dar essa dica, né? De como fica possível, né? De usar, mesmo que seja de uma maneira mais comum. E o que eu te falo? Tem pessoas que erram em pensar que não, eu só posso usar em determinado horário e a pessoa fechou com isso. Aí é uma questão de não estar podendo se permitir de fazer estas experiências e até mesmo oferecer para quem você quer fazer as suas flores e orientar também, que ela pode usar em vários momentos, independente do horário, tá bom? A única exceção que eu digo é que, por exemplo, para customizar a roupa aplicando, né, costurando, malha não. Aqui, olha, eu estou com um maxi broche. Eu ponho e tiro. Eu tenho aqui um alfinete de broche que eu ponho e tiro essa peça. Eu não vou costurar essa peça numa malha. Não compensa, porque é uma peça muito assim elaborada, que teve toda uma intenção, toda uma forma de produção que pegou aqui a minha sensibilidade. Se você colocar numa malha, a malha muito dificilmente você vai lavar a seco. Porque quando você faz aplicação costurada à flor, teria que ser um tecido plano, sabe? E que por quê? Porque aí você manda lavar a seco, porque não pode lavar esse tipo de flor na água corrente, tá bom? É só com lavagem a seco, porque ela não resiste à água corrente, porque ela é tecido natural. Então, aqui eu apliquei porque eu tenho um alfinete aqui, tá bom? Mas e porque eu quis mostrar uma forma de te prestigiar aqui com o Maxi Broche. Mas para ela ser usada, aplicada na malha, não vale a pena, porque ela não vai durar, tá bom? Bom, como é que você pode começar a fazer as flores que existem, flores de tecido que existem há tanto tempo e que estão em alta? Comece fazendo uma pesquisa. Eu sempre falo isso, gente, sempre. Como é que a gente começa alguma coisa pesquisando? Tem que procurar aí referências tanto na internet, em revistas, que você vai ver como que elas estão sendo largamente usadas, né? E também eu sugiro que você compre alguns materiais, como alguns tecidos pequenos, tecidos. Se você não quer comprar, veja se você tem um tecido natural aí que você não está usando mais, não é? Uma camisa que é de tecido de seda ou de algodão, que esteja meio sem utilização e que você não possa, ela não esteja em condição de doação, você pode muito bem fazer aproveitamento deste tecido para fazer suas experiências com o tecido e alguns ferros, não é? Precisa ter os ferros também, porque como é que vai fazer o procedimento, né, desta técnica
sem o material básico, não é? Então teria que ser assim. Você pesquisa, veja como que isso está sendo muito usado. Olha, inclusive aqui também, mas é que é muito fresquinho esses desfiles que estão acontecendo fora, porque é época deles de lançamento de primavera-verão, que vai começar nas regiões, no hemisfério norte, né? Bom, e eu vou te dar um exemplo aqui de um. Aqui é um acessório que eu inventei. É uma peça que pode ser colocada. Eu estou muito envolvida com as ombreiras, os maxi broches, mas aqui, olha que interessante, é uma renda que eu tenho e que eu fiz várias flores com as tonalidades de vermelhos e coloquei elas alternadas e eu posso aqui basicamente são todas em seda. Aqui eu tenho uma quemista de seda com algodão, mas é para você ter uma ideia de como isso está em alta. Esses acessórios que têm volume. Se você não quer fazer essa ombreira, um maxi colar. Se você não quer fazer maxi colar, poucas flores, 2 flores, uma flor. O meu exemplo é esse, é você se jogar, fazer coisas que você está com vontade, que você viu lá no desfile, você viu na revista e achou o máximo. A minha sugestão é essa: não tenha medo de se fazer do seu jeito, fazer de uma forma que enche os olhos, seus e de quem você for oferecer. Ok? Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo muito esse tempo que você esteve aqui comigo, com a sua atenção, e também deixo aqui à disposição para você perguntar alguma coisa que você ficou em dúvida, que não ficou muito clara, e que você também quer saber mais. Eu falei aqui, vou fazer um apanhado geral, né? A história das flores de tecido com a técnica francesa dos ferros quentes. Eu falei o tempo que isso foi utilizado, né? Nessa época quando ela foi instalada lá na França e como ela veio vindo para os nossos dias, né? Porque ela tinha uma função, era feita por pessoas que tinham eram oficiais, né? Eram pessoas oficializadas para fazer isso. E hoje nós temos uma largueza de possibilidades de fazer cada vez mais as flores artesanais, as flores de tecido artesanais de luxo, né? E que está aí, também pontuei isso, que ela está sendo largamente usada, a técnica, e mostrada que pode ser usada com alegria, né? E com muito mais facilidade, com desapego. Pode desapegar, tem que ser de um jeito, de outro. Não, é o jeito que você gosta e que você quer oferecer. Tá bom? Então eu fico por aqui e me aguarde para a próxima live. Até breve!